Olá, seja bem-vindo aqui no canal podcast Madalena Siqueira para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os Salmos. E eu quero te acolher a você que está chegando aqui pela primeira vez e te dar boas-vindas e convidar a você que permaneça aqui neste vídeo, neste salmo, para fazermos juntos a meditação. E você que está chegando e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui logo abaixo no botão aqui, se inscreva no botãozão preto e não se esqueça também de dar joinha, seu like aí no canal. E a você que está aqui no canal há mais tempo comigo, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. Vamos hoje à reflexão do Salmo, dar continuidade ao Salmo de número 78. Vamos lá, sem delongas, o título do Salmo é Sem memória não há fidelidade. Vamos lá. O homem comeu o pão dos anjos. Deus mandou. Nós vamos dar continuidade aqui, lembrando que é a partir do versículo de número 25. O homem comeu o pão dos anjos. Deus mandou-lhes provisões sem fartura. Fez soprar do céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-os cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam, mas não haviam satisfeito o apetite. Tinham ainda a comida na boca, quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuavam a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele, consumindo-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então os buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua enganavam. O coração deles não era sincero com Deus. Não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não o destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despeitava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontavam no deserto? Quantas vezes o afrontaram no deserto e ofenderam em lugares solitários? Voltaram a tentar a Deus, irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão, quando operou seus sinais no Egito. E sou, eu nem com óculos aqui, e seus prodígios no campo de Tânis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos primeiro secar aqui o meu olho. Secar o meu olho aqui, ó. Enroscou aqui no cabelo. Deixa eu tirar. Para nós aqui fazermos nossa reflexão hoje, desta continuidade do Salmo de número 78. Deixa eu pegar aqui, só um momentinho, né? Secar o calor, o suor. Vamos lá. Então, este salmo é uma continuação, nada mais, nada menos, né, que o povo do deserto. O povo do deserto. A travessia do povo, né, da libertação do povo do Egito para o deserto, a terra prometida, em direção à terra. Mas ontem, no vídeo anterior, né, o vídeo anterior, eu digo ontem porque
Eu todos os dias eu venho aqui refletir os salmos com você. Então, o vídeo anterior a este, né, que foi ontem, eu dei uma explanada aí de acordo com o salmista no contexto deste salmo, que ele está voltado à infidelidade do povo enquanto caminhava no deserto, que foram os 40 anos de deserto em direção à terra prometida, sendo conduzidos aí pelo Moisés. Mas o povo era infiel. E ontem eu falei muito, falei um pouco sobre a infidelidade do povo de não reconhecer os favores, né, os benefícios que Deus fez quando retirou eles lá do Egito, da escravidão do Egito, e foi para a terra prometida, foi para a terra, foi para o deserto, e nesse período do deserto onde eles se encontravam nessa passagem, eles ainda continuavam murmurando, continuavam insatisfeitos com as coisas que Deus fazia, reclamando todo o tempo. E essas murmurações, reclamações, levou este povo a morrer no deserto. Por quê? Porque eles reclamavam muito, eles não conseguiam enxergar, eles estavam cegos, né? Até na própria realidade, eles não conseguiam enxergar mais do que a cegueira fazia com que eles reclamassem cada vez mais e não enxergassem, e não eram gratos pelas benevolências que Deus estava fazendo com eles. E aqui nessa continuação, ainda fala que Deus saciou com a carne, né? Eles comeram o pão, depois logo comeram a carne, mas mesmo assim eles continuaram insatisfeitos com Deus. E ora eles tentavam ser gratos, não, pediam, né, favores, reconheciam que Deus era a rocha, mas ao mesmo tempo eles já resmungaram, eles não eram. Está embaçado novamente. Eles não eram fiéis a Deus. Eles não recordavam a memória. Por isso que fala assim, né? Já no tema aqui fala, sem memória não há fidelidade. Eles não tinham a memória do que Deus fazia, do que Deus havia feito no, no Egito. Eles já esqueciam muito rápido. Aí eles só estavam com aquela memória no presente, só lembravam o presente, eles queriam as coisas no presente. Eles pensavam só no hoje, eles não pensavam no amanhã, no que Deus estava fazendo para eles. E eles ficavam cegos, de tanto reclamar, de tanto murmurar, e eles ficaram, igual eu disse, eles ficaram caminhando em círculo, eles não conseguiam encontrar. Logo no começo, acho que dos primeiros anos aí, que foram 40 anos, logo no começo dos anos eles já encontraram a saída. Mas por medo de não arriscar, porque o que eles viram foram pessoas monstros maiores do que eles colocaram acima, maior do que os problemas que eles tinham, eles ficaram com medo de enfrentar. E eles amarelaram, né, ficaram lá e não quiseram. E olha que eles eram muito mais homens, foram milhares de homens, mais de 5.000 homens, não sei nem contagem, que foram caminhando, homens e mulheres aí, crianças caminhando aí nessa libertação, nessa caminhada aí da terra prometida em direção à terra prometida, mas ainda não tinham tanto, não tinham coragem, porque não conseguiam enxergar nada na frente, porque eles estavam resmungando, reclamando, eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo a eles. Aí, em contrapartida, aí se adere muito ao castigo de Deus. Ah, é porque Deus aí castigou. Ah, é porque Deus aí deu um castigo. Aí porque eles não conseguiam chegar. Mas esse é tudo um contexto. Porque as histórias contadas, elas são escritas por homens da visão que viam da época, né? A visão que viam, que era, eles escreviam conforme eles a realidade, né, que eles acreditavam, igual quando a gente alguém vai contar uma anedota, uma parábola, eles contam de uma certa maneira, mas a gente interpreta de outra. Então eles aderiam tudo quanto é coisa que aconteciam, eles aderiam a Deus. Ah, porque Deus castigou. Ah, porque nós ficamos aqui, aí Deus, a ira de Deus. Se fosse Deus era tão mal assim, então Deus havia só castigado eles, porque Deus nem, né? Deus não é. Então Deus reconhece que o período que nós passamos aqui na Terra, e esses homens passaram, nós somos, igual ele disse mesmo ali, ele escreveu que nós somos carne e osso, então vida curta, carne e osso. E Deus não. E, por exemplo, se Deus levasse em conta os anos que nós vivemos aqui neste mundo, se nós conseguimos viver mesmo, né, e não morremos antes, é até 100 anos, e olhe lá, 80, 70. Nós não chegamos. A nossa vida é curta.
Se nós passarmos a maior parte do tempo do nosso ciclo de vida aqui, não fazendo as coisas e culpando algo, alguém ou Deus pelos nossos insucessos, né? Por nossas fraquezas, por nossos medos, por nosso não realizar as coisas, por nossas doenças. Se nós aderimos a culpa a alguém que fizeram alguma coisa por nós, ou a qualquer coisa que a gente culpa, ou a Deus, ou alguém, ou castigo, aí nós estamos assim, não estamos compreendendo ainda a nossa missão aqui nesse mundo. Porque Deus não é esse ator, né? Esse autor, perdão. Deus não é o autor que castiga. Deus não é o monstro que coloca nós aqui no mundo e que depois, se nós não fizer corretamente, ele vai nos castigar. Mas tem um porém. As nossas ações, os nossos erros, eu sempre venho aqui no canal e falo para você. Se você está aqui me acompanhando, se você está sentindo, né, que esses vídeos, as minha meditação, da minha forma, da minha maneira, faz sentido, então você vai há de compreender e entender que o que eu trago aqui nada mais é que é uma reflexão, talvez seja um pouco diferente do que você escuta ou vê por aí, mas a minha reflexão eu vou a fundo, vou mais assim. Nós somos seres humanos. E se Deus quis você aqui nessa terra, você veio por uma missão. Você não está aqui à toa. Deus, você é o único que conseguiu entrar, né, no mundo dentro do contexto da sua vida, da sua essência. E Deus te colocou neste mundo. Aí você vai, você faz as coisas, você tem projetos, acontece várias coisas na sua vida. Você enfrenta várias batalhas, igual o povo da Terra Prometida. Mas se você foca que você é uma vítima da vida, que você nasceu aqui para sofrer, que você é o único que sofre, que você passa por dificuldade, por doenças, por quaisquer outras, você não consegue realizar-se profissionalmente, não consegue realizar emocionalmente, ter uma vida equilibrada financeiramente, não consegue. Isso não é culpa de Deus. E muitas vezes a vida nos faz desafios, sempre nós temos desafio. Mas nós temos que acreditar que nós somos parte de Deus, nós somos filhos de Deus. E aí nisso, só nisso, nós já temos o poder para, né, em bom sentido, para fazer a nossa vida ser diferentes. Não ficar colocando a culpa nas coisas que não dá certo. Porque se você tem agora, se você tem seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou mais, se você chegou até aqui na sua idade, no ciclo de vida cronológico, se você passou por várias coisas e ainda passa, a única coisa que você tem que ter em mente que tudo que te acontece é você que decide. É uma escolha sua. Se a sua escolha é uma escolha que vai fazer as coisas dar certo, é sua escolha. Se as coisas não deu certo, também é sua escolha. Se a sua vida está do jeito que está, foi você que escolheu atrás. Ah, mas às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho culpa. Alguma coisa aconteceu comigo e eu nem imaginava. E foi por conta de fulano, e foi por conta de ciclano e de beltrano. Tá, tudo bem. Ele influenciou sim. As coisas vêm de fora, mas é a gente, é a maneira como a gente interpreta, enxerga e recebe que vai fazer sentido em nossa vida. É igual diz a imagem do passarinho que está tranquilo no seu ninho, pode estar a tempestade em volta, mas ele está lá em paz. E tá, do lado dele está acontecendo muitas coisas fora dele, mas ele continua em paz. Assim é a nossa vida. As coisas vêm para nós, mas a maneira como nós interpretamos, como nós absorvemos, é que faz a diferença. Então, a gente recebe o que vem de fora, mas a gente seleciona e fica com aquilo que é importante. Peça com sabedoria a Deus, né, ao Deus que é o tudo, nosso Pai divino, a Jesus, que nos oriente, que nos dê sabedoria para tomarmos qualquer decisões. E não ficar culpando algo por um projeto que não deu certo. Às vezes, eu não sei quantos anos você tem,
Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são seus objetivos, quais são que você projeta engavetado. Eu coloco assim, engavetado na sua mente, né? Que você deixou guardado, que você não o fez por conta de, às vezes, a gente sempre fala assim, ah, mas é culpa daquilo lá, é culpa daquele momento, é culpa daquela coisa. E muitas vezes é culpa de Deus porque não abriu porta, não deu oportunidade. Não, não é. O culpado de tudo isso é nós mesmos, porque nós deixamos para depois. Amanhã eu faço. Ah, depois eu ligo. Ah, depois eu vou. E esse a depois vai passando o tempo. E a nossa vida, os anos, a nossa idade, os meses, o dia, ano, passa muito rápido. E se nós não conseguimos ver isso como pegar o que temos que fazer e fazer hoje, pelo menos dar um primeiro passo. Claro que nada acontece assim, no estalar de dedos. Nada acontece em nossa vida. Então a gente não pode reclamar daquilo, a gente tem que começar aos poucos. Dar o primeiro passo em direção ao que nós queremos. Mas pegamos lá, trazemos aqui se é para trazer algo para fazer e realizar. Agora, se é para deixar algo que não fez bem, não carregue. Não fique carregando peso. Não fique carregando a vida do outro, fazendo coisa para o outro, ai, vai ajudar o outro. Assim. O outro é um peso, muitas vezes, na vida da gente, porque a gente fica focado com a vida do outro e esquece da vida da gente. Então, tem que deixar os fardos que são necessários deixar e pegar o que ainda não concluiu, que vai trazer felicidade para a nossa vida. É um objetivo, é um desejo, é uma missão de vida, é um sonho que está ainda engavetado. E não importa a idade, se você tem 30, 40, 50 ou mais, pegue seu projeto da gaveta, da sua mente, ou da gaveta mesmo. Está lá escrito, que você escreveu há um ano, dê o seu desejo que você gostaria de estar hoje. Comece dando o primeiro passo em direção, fazendo. Vai fazendo aos poucos, hoje, amanhã e depois, quando você já realizou. Só essa mudança de atitude e de mentalidade, ela já melhora a vida. E não vamos ficar culpando, depois passa-se 40 anos, olha como as coisas que não sai do lugar, morremos e não fazemos nada, porque são 40 anos e passa muito rápido. 40, 30, 40, 50, chega muito rápido. E quando olhamos para trás, tem vários projetos que não realizamos e a culpa é de quem? É do outro? É de Deus? E é de nós mesmos? Muitas vezes também não adianta nós ficarmos culpando a nós mesmos. Temos que ressignificar as nossas, os nossos pensamentos e dizer, opa, tudo bem se for minha culpa, mas de hoje em diante eu vou fazer diferente. Porque Deus, ele não castiga, mas as nossas ações, elas se repetem em nossa vida. Elas, quando nós não fazemos o que tem que fazer, o universo faz acontecer da outra forma. E vem em forma de doença, de decepção, de frustração por não ter realizado tal sonho, de negacionismo, negar a própria existência, de depressão. Porque a depressão é uma doença, mas é uma doença que ela está lá, ó, ela vem do passado, de coisas que aconteceram conosco que não foram resolvidas. Mágoas, tristezas, falta de perdão, ou também não. Uma tristeza sem fim, mas é algo que tem que ser resolvido, tem que buscar lá na memória, buscar um terapeuta que ajude, um psicólogo. Tem muitos terapeutas hoje. Buscar alguém profissional que vai fazer esse caminho, não ficar preso numa doença, carregando ela, vou carregar essa doença aqui até o fim da minha vida. Não. Por quê? Não carregue nada. Peça aí um Simão Sirineu para te ajudar. Porque até Jesus precisou de alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Então, alguém vai ajudar você. Alguém ajuda. Mas não adere a culpa ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele não é culpado se a nossa vida não está bem hoje. Se a nossa vida não está andando como nós gostaríamos, se nós não estamos realizando nossos projetos assim como gostaríamos. Então é isso. Não vamos procurar culpados. Porque Deus não foi culpado que aquele povo morreu lá na Terra Prometida. Eles eram culpados dos próprios atos, que não conseguiram enxergar a saída. Ficaram 40 anos.
Nós também. Não vamos aderir a culpa a ninguém. Mas vamos fazer diferente hoje. Vamos fazer a diferença hoje. Com pequenas atitudes. Mas faço hoje. Não deixe para amanhã, não. Porque amanhã pode ser tarde. Mesmo não querendo, as coisas acontecem. Se as coisas não acontecem como querendo, elas acontecem como não querendo. Como é que é? Vou repetir. Se as coisas não acontecem como queremos, elas acontecem independente se nós queremos ou não. Elas vão acontecer a mesma coisa. Mas, infelizmente, elas vão acontecer e nós vamos sofrer as consequências. Vamos pagar o preço das consequências. Então, é bom nós pagarmos um preço mesmo, mas um preço pela nossa liberdade, pelas nossas conquistas. Talvez somos hoje, abrir mão de uma coisa que nós gostamos hoje para conquistar depois, né? Abrir mão de algumas regalias hoje para mais tarde termos algo, né? Financeiramente, gastamos demais, abrir mão de gastar tais coisas hoje para mais tarde termos mais dinheiro. Não vamos gastar, comprar coisas desnecessárias hoje para mais tarde termos dinheiro. Então é isso. Tá aí hoje, dei uma aula, um pouquinho aulinha de coach aí, mas junto aqui da meditação deste salmo. Não culpe Deus pelos seus problemas e dificuldades, mas vê Deus como uma aliança que Deus quer e de gratidão. Agradeça a Deus por tudo, principalmente por a sua vida. Você está aqui nesse universo, nessa vida, fazendo história e agradeça a Deus. Tenha sempre por Deus a gratidão e o amor. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtida, joinha, like. E até a nossa próxima aqui, continuação da reflexão deste